Bom dia! Quem quer aprender a fazer o detetive Pikachu esculpido? A gente vai ensinar aqui o passo a passo desse bolo. É um bolo esculpido simples, sem estrutura de ferro, sem estrutura de madeira. Esse é o desenho que eu consegui da internet para que fosse feito sem essas estruturas. E assim a gente vai fazer o passo a passo, né? Essa é uma massa estruturada para bolo esculpido, porque a gente consegue manusear ela sem muitas dificuldades e sem rachaduras. Eu usei uma calda de água com açúcar. Claro que o bolo esculpido ele é pouco molhado, não é muito molhado, para não perder, né, a estabilidade. E um doce de leite cremoso, mais molinho, porque o objetivo mesmo era colar e deixar mais úmidas as camadas. Se eu colocasse um recheio mais grosso, eu teria que fazer camadas mais grossinhas. Logo, a gente não vê muito recheio no bolo, mas ele está todo molhadinho, a própria massa do bolo. Como esse bolo ele não vai ter ferro, madeira, nem estrutura de marcenaria, eu vou esculpir ele todo em bolo. E fiz a primeira parte do bolinho aí, que é a parte do corpo do Pikachu, e que seria um Pokémon, é isso? E agora fiz a parte da cabecinha. Coloquei uma estrutura de canudo, só para que essa parte da cabecinha não descesse. E cortei menorzinho, porque vai ser essa parte que eu estou fazendo agora é a parte interna do pescoço, que ela é mais para dentro. E coloquei um disco um pouco menor de bolo. Vocês podem ver que os discos de baixo são um pouco maiores, são de 20 centímetros. E esses dois que eu coloquei na parte da cabeça são de 18 centímetros, para que eu perca menos bolo, né? Que eu tenha consiga na hora que eu esculpir, eu tenho uma perda menor de bolo. Voltei a colocar discos de 20 e a cada camada eu vou regando e colocando o recheio para que ele fique bem molhadinho. Os meus bolos esculpidos são recheados, são molhados e são deliciosos. Não é porque é esculpido que a gente faz ele seco, não. E aí finalizei com aquela parte de cima do bolo, que é aquela barriguinha, justamente porque eu queria essa cabecinha arredondada. Coloquei 4 canudos, ou 4 palitos de churrasco, enfiados até embaixo, justamente porque essa base de baixo de isopor já vai me ajudar a estruturar o meu bolo, para que eu não precise de toda aquela parte de marcenaria, que é um bolo esculpido, é um nível mais avançado, né? Que aí a gente precisaria falar, dar um curso, ensinar com a parte de ferro, de madeira, serra tico-tico e como usar. Aí eu cortei o meu Pikachu, certo? Só para ter uma noção mais ou menos de onde vai ficar a entrada do pescocinho, qual é a parte que tem que estar mais grossa, que tem que estar mais fina. E coloquei na frente do bolo para ir esculpindo ele. Só usei no início, porque aí a partir daí eu já comecei a perceber em que altura vai ficar o pescoço, em que altura vai ficar a barriga, e já que o pezinho tem que ser mais para dentro, como se ele tivesse realmente em pé em cima da grama, né? Essa parte de baixo toda de isopor eu vou fazer com grama de glacê real. O bolo esculpido ele tem que ser esculpido aos pouquinhos, sempre aos pouquinhos com uma faquinha de serra. A gente vai tirando toda essa parte que a gente quer, nunca de vez. Aí a gente vai esculpindo aos pouquinhos e vendo se ele está tomando o formato que você deseja. Nesse caso, eu fui fazendo e olhando e tentando modelar só o pescocinho, que era a entrada, e a cabeça e o corpo, tá certo? Tá organizada na mesa. Essa foi a primeira parte do bolo, que é a montagem e, e o esculpir ele. Porque o restante a gente vai finalizar com o ganache. E aí vocês podem ver que eu não tirei muita coisa do bolo e não tive uma perda muito grande, porque eu já tentei usar os discos mais ou menos nos tamanhos que eu necessito. Dá para fazer com qualquer tamanho de bolo, mas aí você vai ter uma perda maior ou menor de bolo, né? O que a gente pode utilizar depois, esse bolo para bolo de pote e até para fazer pirulito, pop cake. Esse ganache, gente, é um ganache simples de o que eu uso para blindar os meus bolos, que é 1 quilo de chocolate fracionado para uma caixinha de creme de leite.
E aí eu já faço ele um dia antes para ele ficar firme. E no dia que eu vou utilizar ele, eu coloco um pouquinho no micro-ondas para ele amolecer e me dar o ponto que eu desejo. Aí a gente vai passar uma primeira selagem, que seria uma camada mais fina para que segure essas migalhas do bolo. Então eu passo uma camada nele todo, uma camada fininha, só para poder selar o bolo e a gente não ter essa perda de farelinho se misturando no ganache, tá? Eu prefiro sempre selar de baixo para cima para que embaixo ele fique firme mais rápido do que em cima. Quando o bolo está muito fofinho, eu uso o ganache mais molinho para dar essa primeira selagem e ele ficar firme. Quando o bolo está mais estruturado, está mais firme, porque eu gosto de uma massa mais moreninha para esculpir, eu uso ele mais firme também, porque aí você não tem uma dificuldade muito grande. Com relação à massa, é bom você usar ela gelada, mas essa massa aí estava em temperatura ambiente, porque eu já deixei ela bem moreninha para esculpir. E como não está muito quente aqui, ela já estava muito estável. Essa espátula rosa é uma espátula de silicone flexível, porque eu aperto um pouquinho ela nas pontas, deixando ela meio arredondada. E eu gosto de utilizar ela para fazer formatos arredondados de bolo esculpido, como saia de boneca, como o corpinho desse Pikachu. E é mais fácil da gente alisar. Você encontra fácil ela em lojas como Le Biscuit. Essa daí é da marca Condor. E aí revendo novamente o nosso Pikachu para a gente ver se está realmente dentro daquilo que a gente precisa ou se eu preciso colocar mais ganache ou menos em algum lugar. E agora eu tô vindo com as... Deixei ele secar um pouquinho, tá? Em temperatura ambiente mesmo, para fazer outras coisas, dar uma geral na cozinha. E aí ele já, quando eu voltei, ele estava sequinho. Se você tiver com pressa, você pode botar 5 minutinhos na geladeira. E aí eu vim com a segunda camada de ganache. Porque você tem que pensar que esse é um bolo que não tem estrutura interna. Então, se você colocar uma segunda camada não muito grossa, ele vai lhe dar uma estabilidade melhor para transportar, para se movimentar. E essa segunda camada também já vai ser mais fácil de você alisar porque não tem os farelinhos do bolo. Sempre alisando, quando o formato é redondinho, eu sempre vou alisando com a minha espátula, mas eu não tiro muito, eu tiro pouquinho, só mesmo para alisar e deixar ele retinho. Existem outras espátulas flexíveis de silicone também, em lojas de material de construção você acha fácil, em lojas de papelaria você acha. Eu tenho essa e tenho outra transparente e eu utilizo as duas, tá? Esse canudinho que tá nesse palito que tá no meio do bolo, eu coloquei ele, eu fiz um, peguei 2 palitos de churrasco, emendei com mais 2 e passei o plástico filme para que ele conseguisse chegar de cima do bolo até a parte de baixo do meu isopor, para que ele fique firme no isopor, tá certo? Porque o palito de churrasco que eu tinha aqui era pequeno. Agora eu tô passando um pouquinho mais de ganache na parte que seria a perninha do Pikachu. Eu queria colocar algo mais volumoso. Eu poderia colocar tanto a massa do bolo misturado com recheio, que é como se fosse o pop cake, né? Aquela massa de pop cake. Mas como era pouca coisa, eu preferi botar uma camada mais elevada de ganache nos 2 pezinhos dele na frente, dando a entradinha sempre no meio para fazer aquele efeito da perninha aberta. Eu queria ter feito esse bolo esculpido ele com o pezinho e mais em pé, mas eu não estou com as minhas ferramentas de marcenaria aqui em Fortaleza. Ficaram em Salvador por causa da voltagem, então eu não consegui serrar madeira nem cortar os ferros. E aí preferi fazer ele mais simples, o que eu acho que é mais fácil de passar para vocês, para quem quer começar. Porque uma estrutura dessa, você consegue fazer vários personagens, como cachorrinho, gatinho, coruja. Você já tem uma base, passarinho. E aí você vai dar só a característica do personagem. Os bracinhos, eu coloquei aí o restinho daquela massa que a gente esculpiu, sobrou aquele farelinho de bolo.
misturado com recheio e fiz aquela massinha do pop cake. E aí a gente amassa bastante, faz uma bolinha e depois faz uma trouxinha e dê um formato de bracinho para que eu não gaste tanto ganache e essa parte não fique grossa e difícil de cortar. Fica delicioso e macio. E aí agora eu venho colando, inserindo ele na própria estrutura com o ganache, dando o formato do ganache. E aí a gente vai esculpindo e alisando mesmo a parte do chocolate até ele ficar todo retinho. Se você estiver trabalhando no ar-condicionado e seu ganache endurecer muito rápido, coloca 5 segundos no micro-ondas para ele amolecer. E se ele estiver muito mole, o lugar estiver muito quente, você pode colocar também na geladeira, sempre mexendo de 1 em 1 minuto para que ele não fique em pedaços, tá bom? Esse bolo, ele vai servir mais ou menos umas 50 pessoas. Para vocês terem noção, o evento foi para... tinham 15 crianças e 20 adultos. E a gente só cortou a parte de cima da cabecinha dele. Ainda tinha a parte de baixo. Então, como ele é um bolo alto, ele vai servir entre 50 a 60 pessoas. 50 a 60 fatias. Dá para você servir aí no evento. Fácil, viu? Super fácil. Com sobra. Aí a gente tem mais ou menos o corpinho dele, o início, os bracinhos e o pezinho, né? O formato do pezinho, que ele tá mais em pé, não tá tão em pezinho como nessa foto, mas a gente tem uma ideia. Eu usei pasta americana da Fine Line, porque eu gosto muito do pigmento da Fine Line, são cores muito fortes. E para esse bolo eu tinha um pedacinho de vermelho, que é da bochechinha, o amarelo. Vocês vejam que eu misturei o amarelo, que é super pigmentado, com o branco. Peguei uma pasta inteira branca, a super branca, e coloquei um pedaço da amarela. Depois eu coloco o restante da amarela. Agora, acho que eu coloco o restante da amarela. Acaba que são 800 gramas de pasta americana, mais 500 gramas da amarela. Aí vocês vão ver que o bolo ficou bem amarelo, bem forte. Porque o Pokémon ele é bem forte, o amarelo, mas o Detetive Pikachu ele é mais clarinho. A minha pasta ela estava aberta e quando eu peguei a pontinha estava um pouco endurecida porque ficou um pouquinho aberta de uns dias. E aí quando eu misturei tinha alguns pedacinhos de pasta americana que estava mais endurecido que eu tive que ir tirando quando eu estava sovando. Como a pasta americana da Fine Line é mais molezinha, eu gosto muito de trabalhar ela para bolos esculpidos, porque eu consigo esculpir mais fácil, alisar, inclusive juntar alguns lugares que eu precise. Eu acabo sovando a minha bancada com amido de milho, porque deixar ela mais sequinha. Então eu polvilhei amido de milho na bancada, abri a pasta. Eu estava com pouca pasta no dia, mas a gente conseguiu abrir porque ela dá uma esticada quando a gente joga no bolo. Passei água no bolo, normalmente eu passo água e passo o pincelzinho, eu passo a mão no chocolate para que ele solte um pouquinho da gordura, que já é suficiente para colar a pasta americana. E aí você vai passando a mão delicadamente para não marcar a pasta americana. Você vai passando a mão e alisando e tirando todas as bolhas de ar que tiver no bolo. Aí eu estou usando uma seringa, uma agulha na verdade, pode ser de insulina, porque você vai furando onde tem o ar e passando a mão para alisar. Para que ela fique toda juntinha e não fique com bolhas de ar. Eu retirei o excesso, não tirei com muito cuidado, porque essa parte de baixo toda vai ser graminha com glacê real verde. Então, às vezes, a gente não precisa se ocupar muito de detalhes que não vão aparecer no bolo, até porque esse foi o dia do aniversário do meu filho, e assim, eu estava com o tempo bastante corrido, a festinha já estava próxima de começar, eu estava finalizando o bolo e ainda tinha que me arrumar.
Então, assim, eu comecei a correr um pouco mais para poder finalizar o bolo. E, e aí aquele detalhe que não vai aparecer, que não vai ficar muito visível, eu não ocupei muito tempo com isso. Com a própria pasta americana, eu fui alisando alguns detalhes que não, alguns locais que não são retos e não dá para alisar com alisador. Você faz uma trouxinha da pasta americana, passa no amido e vai alisando a própria pasta, de pasta para pasta, passando nesses cantinhos onde você quer alisar e não quer botar o dedo, certo? Esse vídeo foi feito para mostrar para vocês a estrutura interna, a massa, como montar. Tem várias opções, você pode rechear mais, menos, com recheio mais firme. Colocar também uma divisão com canudinhos para que ele fique mais, se for um bolo maior, com a estrutura maior, para que ele não pese. Mas como essa massa ela estava bem firme e bem macia, né? Ela aguentou sem estrutura nenhuma, tá? O Detetive Pikachu, ele é um personagem de pelúcia, né? E aí eu vim com a faquinha, a ponta da faquinha, dando alguns pequenos furinhos no bolo para que ele ficasse um pouco chuviscado. E usei essa ferramenta verde que ela é para fazer poá. E aí fui furando ele todo, passando nele todo para que ele ficasse todo chuviscadinho, com efeito de pelúcia. A partir desse momento eu não consigo mostrar mais muita coisa porque o tempo foi ficando corrido e eu não mostrei o finalmente do bolo. Então eu vou falar com vocês agora, antes que o vídeo acelere, o que eu fiz. Nesse momento aí eu já estava correndo e não me ocupei muito do vídeo, de parar o vídeo e recomeçar novamente numa posição legal. Então eu comecei a ficar um pouco na frente do vídeo para finalizar o bolo por conta do tempo e da festinha que já ia começar. Usei um fundo de bico de confeitar, um bico grande para fazer a bochechinha. Cortei, tá vendo? A bochechinha vermelha, que fica quase fora do rosto. E o fundo menorzinho eu marquei o rolho. Então eu já marquei o local onde eu ia colocar. E com essa mesma marcação, com esse mesmo bico, eu fui lá e cortei a parte preta do olho e colei em cima. A boquinha também eu fiz a marcação e o narizinho, para que depois, com a pasta americana preta, fiz uma minhoquinha bem fininha da pasta americana preta. Você pode usar o extrusor, se tiver aquela seringa, e fazer e colar dentro. Então eu fiz só a marcação ali do narizinho e da boquinha. E nesse momento meu filho chegou e disse: "Mãe, daqui a pouco a festa vai começar, vamos descer." "Corre, mãe, vamos descer, o meu bolo já tá pronto." E a partir desse momento eu não me liguei muito na câmera, esqueci a câmera e pensei mais em finalizar o bolo, tá certo? A partezinha de dentro do olho também eu fiz com um bico perlê bem menorzinho. Cortei, tirei e aí vim com esse mesmo molde do corte e fiz o corte branco e coloquei dentro e encaixei. Marquei mais um pouquinho a boca e o nariz para ficar mais profundo e eu consegui encaixar a minhoquinha de pasta americana preta para ficar marcadinha essa boquinha do Pokémon. E aí você começa a ver o personagem tomando um formato, quando você coloca realmente o sorriso, a boca, o olho. A partir desse momento eu já estou fazendo a orelhinha para secar. A orelhinha é uma das primeiras coisas que a gente deve fazer, seria a orelhinha e o rabinho. Eu fiz por último, mas vocês podem fazer logo no início e deixar secando, tá certo? Eu usei para fazer a orelhinha
metade de pasta americana e metade de pasta de flores. Se você quiser que seque muito rápido, você pode usar tudo pasta de flores. Olha lá na pontinha, eu fiz uma bolinha e depois fiz tipo uma cenoura, né? O formato de uma cenoura. E depois abri a pasta americana preta e envolvi a ponta da orelhinha do Pokémon. Dá pra ver só uma pontinha lá, gente. Me desculpem porque eu não estava muito ligada no vídeo mais nesse momento. Na verdade, eu esqueci até que estava gravando. E pensei mais em finalizar o bolo a tempo, certo? Então eu faço as duas orelhinhas e deixo secando um pouquinho, enquanto vou finalizar o... Olha lá, as duas orelhinhas já estão prontas, enfiadas no palito de churrasco. E agora eu vou fazer o rabo do Pokémon. O rabo do Pokémon você pode estar imprimindo também. É tipo um raio, né? Ele começa mais fininho na base do Pokémon e depois ele engrossa. Eu acabei que fiz um pouco de olho, mas usei também pasta de flores, bastante pasta de flores, porque nesse momento eu já queria que secasse. Sempre que eu uso a pasta de flores e a pasta americana, eu coloco CMC. A quantidade de CMC vai ser proporcional ao tempo que eu quero de secagem. Se eu quero que seque rápido, eu coloco mais CMC. Só que você tem que ter o cuidado de você conseguir modelar rápido. Porque se você coloca muito CMC e demora modelando, você pode, às vezes, ele rachar, ele secar antes de você modelar. O que não é muito problema, você pode misturar mais um pouquinho de pasta e trazer mais maciez para a pasta. Nesse caso, eu estava modelando bastante rápido, então eu coloquei quase que uma colher de sopa de CMC na mistura de pasta americana e pasta de flores. Cortei o rabo, medi aí para ver se ele ia ficar visível no Pokémon, ia ficar, né, visto, que tem que ser visto o rabo, né, ele fica bem assim saindo na lateral do personagem. E fiz duas vezes o mesmo corte para que colasse um em cima do outro e o palito ficasse no meio. Você pode fazer ele mais grosso também, enfiar o palito, mas eu preferi fazer dois cortes iguais, coloquei embaixo, botei o palito no meio e colei o outro em cima. E aí ficou um rabinho mais grosso. Eu não sei se eu consigo mostrar ele aí, mas depois vocês vão ver no bolo finalizado, tá bom? E sempre quando eu faço essa estrutura eu faço mais grossinha, porque eu fiz ela já no dia. Se eu fizesse ela para secar antes, poderia ter feito com pastilhagem, que ia ficar muito legal com a pastilhagem mais grossinha e deixar secar. Ou, porque ela não ia ter movimento, ele é reto, não é isso? Ou, se eu quisesse usar bastante pasta de flores, eu poderia usar e ter um tempo de secagem também maior. Nesse momento eu coloco as orelhinhas, porque eu estou pensando no Pokémon. Mas logo depois eu separo as orelhinhas, porque ele vai ser o Detetive Pikachu e vai ter esse chapeuzinho aí no meio, tá vendo? Aí, o que eu fiz? Botei glacê real embaixo, com bico chuvisco. E botei um pouquinho de aerógrafo para dar profundidade no pescocinho, entre as perninhas e os bracinhos. Agora a gente já está cortando o bolo depois dos parabéns. Essa é a primeira fatia de bolo. Vejam que ela está estruturada, mas ele está bem molhadinho. A massa molhadinha. E aí, se gostaram do vídeo, dê o seu like, compartilhe, curta nosso canal e se inscrevam, tá bom? Um cheiro.